Banha da cobra, banha da cobra. Banha da cobra. Banha da cobra. Banha da cobra, banha da cobra. Banha da cobra. Banha da cobra, banha da cobra. Banha da cobra. Como é que é, meu? Como é que é? Está-se bem? Sexta-feira. É um bocado enfadonho sexta-feira. As sextas-feiras para mim são tipo segundas. Como é que tu estás? Estou bem, mano. Sexta-feira. Fogo. Não te podia ter perguntado em pior altura como é que tu estás, não é, seu espreguiçador? Está bem, mano. Já trabalhei, já fiz o que tinha a fazer. Agora posso relaxar. Estou oficialmente de folga. Boa, boa. Sensação de dever cumprido é a melhor sensação. Yeah. A não ser que sejas o Marcelino da Mata, que aparentemente és um ganda sanguinário. Quem é o Marcelino da Mata? Não sabes? Não. É o gajo a quem o Mamadou Ba se pronunciou como sanguinário da guerra colonial, um comando afrodescendente português, responsável por várias operações. Responsável não. Responsável integrante de várias operações de elite dos comandos no ultramar, e a quem se imputa várias mortes, obviamente, de inocentes transeuntes, neste caso das faces da guerra, segundo Mamadou Ba, que eu também nem sei quem é o Marcelino da Mata, e que Mamadou assim se pronunciou na sequência de então agora ter uma petição por parte da opinião pública a querer deportá-lo de cá. De Portal para onde? Para a terra dele, de Mamadou Ba. O Marcelino é que quer deportar o Mamadou, é isso? Não, Marcelino está morto. Então. Vou recomeçar. Marcelino da Mata era um oficial dos comandos. Sim, ok. Que faleceu e foi celebrada a sua morte enquanto grande militar e grande patriota. Ok, sim. Mamadou pronunciou-se sobre o sanguinário que o homem era, de acordo com os factos históricos que Mamadou assim expôs, que eu também não sei, porque não me interessa para esta discussão. E Mamadou, na sequência de ter exposto esses factos à sua perspectiva, está agora a travar-se, ou pelo menos a opinião está a travá-lo, contra uma petição pública para que ele seja deportado de Portugal. Ok. Estás a perceber? Isso vem também estará associado àquele vídeo que ficou assim meio viral daquele puto do CDS com aquele cabelo Do Chicão. Do Chicão, exatamente. O Chicão que está a brincar ao Ventura. Não. O puto do CDS, um puto mesmo de Sintra, da juventude, não sei o quê. Houve um puto da juventude a pronunciar sobre isso? Yeah. Já sei quem estás a falar. vestir, Um garoto. Sim, a vestir um fato que não lhe serve e com um cabelo que eu achava que já não se usava. Tudo bem, mas o próprio líder do partido chegou-se à frente a dizer que... Um Beto de Sintra, que eu não sabia que isso existia. Sintra tem Batman, vou-te explicar. Tu tens os White Elves, os Dark Elves e os Forest Elves, não é? Nas classes dos elfos da fantasia litúrgica ou literária. Litúrgica é a Bíblia, whatever. E neste caso, o Beto de Sintra é nada mais nada menos que o Beto do Mato em relação ao Beto de Cascais. Ok, pois, é um Beto do Mato. É o Beto do Mato, estás a ver? Sintra é o sudoeste asiático dos Betos. Ok. Estás a ver? É onde eles falam assim, mas ao mesmo tempo fazem atividades campestres. E comem queijadas na vila de Sintra. E ignoram que a estação de comboios de Sintra é a última estação de uma das piores linhas de comboio de Portugal. Sim, fica lá no fundo. Pronto, exatamente. Pronto, mas isto na sequência disto tudo, só para trazer à baila de que Mamadou Ba estão a pedir a deportação de Mamadou Ba porque por isso simplesmente exprimiu sua opinião. Uma situação tipicamente portuguesa. Ok, sim. Pois já estamos naquela de se Pegar por tudo. incomoda, vai embora. Pegar por tudo, percebes? Por acaso no outro dia lembrei-me de uma expressão. Eu nem sei se foste tu que disseste, ou tipo, é umas cenas que eu vou apontando. Alguém que me disse que foi geração Coca-Cola Light Nazi. Não fui eu, não fui eu. Estávamos na geração Coca-Cola Light Nazi. Que eu gostei tipo da expressão. Basicamente da forma como eu interpretei foi, ou seja, a geração Coca-Cola no sentido de que pretendemos continuar a usufruir do conforto que é proporcionado pela evolução da tecnologia e da indústria, que é movida por um
por um modelo capitalista, né? Lucros e não sei o quê, onde nós e somos o obscurantista. produto, é? Exatamente. Tudo o que isso proporciona, o conforto, e não queremos abdicar disso. Certo. Light, porque as injustiças e as contrariedades no mundo debilitam um bocadinho e tornam-me um floco de neve demasiado frágil para lidar com essas contrariedades racionalmente. E depois nazi, porque como não sei lidar com essas injustiças e contrariedades, o mais fácil é proibir tudo o que me aflige, que é para não ter que lidar com nada disso. Exatamente. É excomungar tudo o que não concordes. Eu nem sei quem é Marcelino da Mata. Eu não sei o que é que ele fez. Conheço Mamadou Ba pelo ativismo que desenvolveu e por entender que ainda assim, pela sua péssima retórica de comunicação, que ele a tem e já demonstrou várias vezes, pá, é o que é. Uma pessoa pode ser várias coisas, pode ser um ótimo ser humano. É aquele exemplo que tu deste. És um ativista que odeia negros. Né? Pode ser várias coisas. Neste caso, Mamadou Ba efetivamente não sabe falar, mas eu acho que tem o coração no sítio certo. E na sequência disso, é mais um episódio que a opinião pública determina como infeliz. Volto a dizer, nem sequer sei o contexto, não sei o que é que o Mamadou disse, não sei o que é que Marcelino da Mata fez. Mas pá, é extremamente errado estar a punir o homem só porque ele disse o que quis dizer. Estar a punir no sentido de vai para a tua terra. Que é que ainda por cima é combater o fogo com um fogão. Sim, Não é? I mean... Pronto. Depois é contraditório e nem sequer, ou seja, estão a tentar defender a honra de uma pessoa que foi acusada de atos hediondos, né? E supostamente contra outra raça. E Exatamente. a forma deles fazerem essa defesa é dirigirem-se a uma pessoa de outra raça e dizer vai para a tua terra. Exatamente. mas Portugal, estás a ver, mano? Portugal tem um racismo muito, muito, muito elementar, man. Porque tu nem sequer cá em Portugal, tu não és tu o povo português. O povo português cá nem sequer é racista, o povo português cá é nacionalista. Sim, é muito isso, Não é? Porque o povo português quer-se considerar um bom povo ainda e quer defender os interesses da pátria. Porque isto é o meu país. Não se pode falar mal do país. E quem não gosta vai fora. Isto é um nível de racismo bué básico, man. Bué polaco. Estás a ver? Que é tipo nós primeiro e não há mais ninguém. E quando fores a ver o Marcelino da Mata, se tivesse proferido remorso sobre as coisas que fez, tendo a cor da pele que tem, e provavelmente, muito provavelmente nos tempos de agora, que se tivesse sido descontextualizado, que poderia acontecer, se calhar era o próprio Marcelino da Mata a ser alvo de deportação, depois de ter sido ele o próprio herói que agora está a ser, não é? Que está a ser usado como uma arma de arremesso. Isto é extremamente interessante porque a burrice tem estes contornos complexos de inteligência não propositada, percebes? É preciso ser, para teres este nível de hipocrisia arrogante e burra, é preciso ser um bocadinho inteligente. De uma certa forma, sim, é uma inteligência um bocado limitada só a esse espectro. Aliás, até vou refrasear, que eu acho que eu tenho uma analogia melhor para isso. Então, quando tu enquanto adepto de futebol, né? Quando tu vês que um jogador tecnicista, imagina um extremo esquerdo, um Neymar, um avançado, com técnica e com drible, não consegue passar por aquele central, porque aquele central é demasiado lento para reagir às fintas. Estás a perceber? E consegue desarmá-lo. E o central consegue desarmá-lo porque não caiu nas fintas e tirou a bola dali, porque o avançado ficou ali a fazer brepepés e não avançou com a jogada. É assim que eu determino o povo português em relação ao racismo e à colocação de quem é um bocadinho mais inteligente. A malta cá é na transversalidade tão burra que ao defender valores imorais, não éticos e não sociais, antissociais, quase consegue sem querer subverter o discurso a ponto de deixar quem é inteligente confuso. E por isso é que Mamadou Ba está a ser visto como vítima mais uma vez. Como vítima / vilão, neste caso anti-herói, né? Ok, sim, mais nesse sentido. Pronto, foi só um pequeno reparo. Portanto, mas os meus pésames. Ele já tem vários episódios desses, não é? Pois tem, ou seja, é mais um para me olhar, percebes? E depois os racistas de armário são tipo as baratas no Val da Moreira no inverno, quando acendes a luz da cozinha. Estão todas à vontade nos restos do que tenhas na bancada, mas depois quando acendes a luz desaparecem. Estás a ver? Pronto. E basicamente é isso. Portanto, neste caso, como estamos a falar de uma pessoa que faleceu, eu quero deixar aqui
uma nota de pesar à carreira de comunicação de Mamadou Ba. Porque efetivamente, mais uma vez, deu-se à morte. Sim, mas acho que ele já está habituado. Pronto, e isto também, como diz o outro, disse tu shall pass, isto também vai passar. Sim, é. Mas é um episódio interessante de assinalar. O que é também é importante de assinalar? É importante de assinalar, Vando, que eu considero que o nosso podcast, mais uma vez, teve um ato premonitório, man. Ok, então. Quando nós falámos de Jorge Jesus, nem uma semana passou quando Jorge Jesus vem falar daquela maneira controversa sobre aquela situação que aconteceu no jogo da Liga dos Campeões, certo? Sim, é. Em que nós quase que previmos, pá, porra, ele não faz uma coisa destas e o que é que ele vai fazer? É. Não é? Pronto. E o que é que acontece nesta situação mais uma vez premonitória? Eu falo da polícia portuguesa no episódio passado. É. E o que é que acontece? Acontece um episódio adverso de atuação policial proliferado pelas redes sociais. Pois foi, é. Não é? Eu começo a achar que nós temos poderes, meu. Eu acho que nós somos o Aaron Ramsey dos podcasts. Ninguém morre connosco, felizmente. Sim. E eu não desejo a morte a ninguém. Que eu não gosto. Que eu gosto, melhor dizendo. Porque quando eu para desejar a morte eu desejo sim senhora, mas é preciso odiar muito e que me tenha feito algo a mim. Pronto, por isso é que o André Ventura não deseja a morte porque eu não gosto dele. Eu desejo a morte é porque ele é político. Mas isso também já está estabelecido. Mas pronto, voltando ao tema, que eu já estou a trabalhar muito. Aconteceu um vídeo no qual tu também já viste, de uma situação que aconteceu bem pertinho aqui do nosso charco mínimo, que é o Barreiro. Sim. E onde um jovem, pese-se a isenção da cor, porque era um jovem branco, que pese-se também que eu estou a fazer o julgamento daquela situação apenas e somente restrita àquele vídeo de 30 segundos, sensivelmente. E eu não quero saber do que se passou antes, sinceramente. Não quero. Sim, sim. Porque à semelhança do caso de Jamaica, porque aquele jovem teve que ser assim, tiveram que lidar com ele assim, porque ele também atirou pedras à polícia antes. Ou como eu também ouvi aqui, porque este jovem estava a beber com os amigos em situação de confinamento e recusou-se a ser revistado porque tinha faca e drogas consigo. Isso para mim é balelas no sentido de análise factual à ação decorrida. Pois, exato. Porque a Cláudia, a africana Cláudia da Amadora do autocarro, antes de ter sido travada pelo polícia, tinha proliferado injúrias e ameaças ao motorista do autocarro. I don't give a fuck, ok? As forças da ordem têm ou deveriam ter a capacidade e a deontologia de lidar com as ameaças enquanto forças da ordem, não numa situação de porque tu fizeste vou fazer. Sim, há muito naquela da vingança ou da justiça no local. E eu mantenho esta energia com todas as situações. A situação do caso de Jamaica, tudo descamba, não é quando os reforços chegam. Não é quando aquele carro patrulha precisa de reforços para sanar a situação. É assim, a situação descamba assim, quando tu vês especificamente um agente da autoridade a calçar as luvas para partir o focinho. Que está-se a preparar, está-se a preparar para dar-nos cornos. A mãozinha, que não foi uma situação de sacar meu filho mais logo. Não foi uma situação de... Exatamente, eu não quero ter as minhas mãos sujas de sangue e culpa desses malditos negros, não é? Pronto. São situações isoladas dentro de uma situação macro. A situação da Cláudia do autocarro foi muito simples. Não aconteceu agressão na altura da detenção e imobilização do suspeito, neste caso a Cláudia, pelo vídeo que nós vimos na paragem do autocarro. Mas o que é facto é que ela apareceu com uma cara nova depois de supostamente ter sido levada pela polícia. Sim, ou seja, já estava na custódia da polícia e estando na custódia caiu das escadas. Sim. Não é? Caiu de forma violenta num degrau repetidamente. Em que o INEM reconheceu aquelas lesões como lesões físicas de force blunt trauma, de trauma físico aplicado especificamente à cara, quando foi buscá-la à porta da esquadra. Pois. Pronto. Mas isso também lá está. Agora, esta situação específica do Barreiro acontece de uma forma cobarde por um polícia que eu destaque dos 5 e depois por mais 3 polícias que eu... espera aí. 1, 2... Sim, 5 polícias em que nenhum deles aparentemente sabe imobilização do suspeito, que estava sim senhor a mostrar-se agressivo, mas não estava armado, pelo menos nas mãos. Ou eu até dou de barato o seguinte, Wanda, eu dou de barato que ele pudesse ter o risco, ou pudesse apresentar o risco de se armar, ou de alcançar com a arma que aparentemente tinha na história.
Até dou isso de barato. Tanto que dou de barato que nem vou analisar isso. Porque no contexto do vídeo não me interessa. Sim. O isso não me interessa. Temos o facto apresentado e o facto remete-se àquilo. Àqueles 30 segundos. Em que eu tenho que destacar aqui um monte de merda que recebeu do bom já quando estava a tirar o curso na academia. Porque eu tive a informar-me, tipo, provas de ingresso e não sei o quê. Porque pronto, como não tinha vida, pensei, se calhar vou para a polícia, recebo dinheiro, não sei o quê. Pronto, ainda bem que não. Porque é uma classe maltratada por todas as situações e mais algumas que eu já apresentei no episódio anterior. Atenção, isto não é um manifesto meu contra a polícia, é um manifesto meu contra maus profissionais, em que neste caso é um péssimo profissional entre maus profissionais, que também são os colegas dele, mas que ainda assim não é tão grave como aquele próprio profissional que eu quero destacar aqui, que é o merdas assalariado de distintivo que está no topo das escadas a dar carolos ao miúdo. Vamos fazer assim: a dar carolos ao suspeito, mas ao carolo, ao soco descendente. Sim, eram socos já. E que não teve a clarividência de tirar a mão dele do ferro, do corrimão, e que ainda assim, não sei se reparaste no detalhe, Van, mas ele trava-se de lançar um biqueiro ao suspeito. Não vi. Está ali um movimento muito subtil, man. Mas aqui a malta já pode estar aqui a pensar: Marcelo, isso és tu que estás a tipo a ver pormenores de merdas onde não existem. Estás a dizer que pensavas que ele ia dar, mas não deu, portanto não me podes falar nisso. Verdade, sim senhor, verdade. Eu é que tive muito tempo a rever o vídeo e eu para encavar, quando encavo eu noto tudo. Eu para encavar no Diogo Faro até encavei nas tatuagens dele que não tem nada a ver com ele. Porquê que eu não vou encavar em movimentos involuntários de um polícia a pensar que ele ia fazer algo? Eu estou a seguir a mesma linha de raciocínio. Mas nem vou por aí. Eu estou a falar mesmo daqueles carolos burros que antes desses carolos ele tirou a máscara e o chapéu do indivíduo de forma muito graciosa, pegando-lhe no queixo e puxando-lhe a cabeça para cima. Que eu nunca vi esta manobra de imobilização em lado nenhum. Sim, Não fosse ele a esconder um bocado de lâmina de X-ato na boca, não é? Antes disso até tens o primeiro policial assim mais burro que apertou, que encara o indivíduo com a mão no peito, que depois muito subtilmente desliza para o pescoço. Que até foste tu que me chamaste a atenção a isso. Quando eu pensei que foi uma situação involuntária dele ter posto assim a mão no peito dele, estás a ver? E mesmo logo essa primeira atuação, tipo, não faz sentido que seja uma manobra de imobilização. Parece que são duas pessoas normais numa rixa. Exatamente, subscrevo. Não parece um polícia a imobilizar um cidadão. Subscrevo, nenhum daqueles polícias apresentou aparente treino. Mas como eu te disse, man, partindo do princípio de que a classe é subvalorizada, e é subvalorizada na remuneração, no equipamento, no apoio e então aparentemente também no treino, até dou de barato. Eu até digo, ok, olha, dentro da qualidade de vigilantes do Lidl que eles tinham a capacidade de ser, até fizeram bem aqueles três. Sim, pronto, procuraram imobilizar de forma agressiva, foi pronto. Proporcional, aquele indivíduo estava agitado e eles efetivamente quiseram imobilizá-lo no chão para prosseguir com a detenção. Tudo bem. É de louvar também o quarto elemento da polícia que está fora da câmara, que aparece no canto inferior direito, a alertar os amigos para não se aproximarem, que isto é uma situação isolada e está controlada. De alertar também que os eu ia dizer que os co-suspeitos, mas não tem nada a ver, que os amigos dele, aparentemente, que estavam a dizer, pá, não façam isso assim, também não tem áudio e vídeo, atenção, comportaram-se de forma exemplar, não exacerbando a agressividade de toda a situação. Sim, não se intrometeram nem adicionaram mais violência à situação. Precisamente. Portanto, dentro destes 5 polícias que protagonizaram esta situação, eu efetivamente, podendo ter o dedo a apontar a todos, tenho efetivamente que apontar o dedo àquele gajo do corrimão, que aquele gajo é que foi um grande cobarde de merda. Sim, porque a situação até já parecia estar controlada, porque já estava 3 contra 1. Estavam 3 contra 1 a imobilizar não sei o que. Ele estava a apresentar resistência e era só isso. Aqueles socos foram super despropositados e foram mesmo de vontade de afinar ali. Percebes? Sim, ele aproveitou a situação para descarregar ali. Foi vontade de afinar ali. Percebes? E é sobre essas maçãs podres que eu quero recair aqui a minha dissertação de hoje. Já não estou a falar da despreparação, puto. Não estou a falar da despreparação. Sim. Porque se eu estou numa profissão e se não me preparam condignamente para eu exercer com qualidade aquela profissão, eu tenho a liberdade, enquanto trabalhador, de dizer que não sei mais porque não consigo mais, porque não me ensinaram melhor. Dou de barato isso, percebes? Dou de barato. Porque é a realidade que temos em vários estratos da nossa sociedade.
Agora, uma coisa é seres burro e despreparado, outra coisa é seres burro, despreparado e grunho. Sim. Está bem? Ser burro, despreparado e grunho é uma coisa que eu não consigo tolerar. Ainda para mais, quando é uma situação que, se for preciso amanhã, mais tarde ou assim, a gente sabe que o homem tem ideologias adversas ao que é de serenidade e paz e enquanto distintivo que ele enverga, não é? Mas pronto, isso é outros 500. Até porque o suspeito era branco. Portanto, não é aqui uma questão racial. Eu quero falar aqui de 3 instâncias. A instância de que a polícia, com as suas atuações e os seus meios de atuação, muitas vezes, para que a opinião pública se coloca no polícia contra povo, nestas altercações, mas que por sua vez parece que a polícia tem um certo apoio da opinião pública, porque a própria opinião pública, pelas pessoas que comentam na internet e não sei o que, era tudo a polícia a descarregar mocada a toda a gente, que é a polícia e acabou. Ainda sim, é sempre justificado, sim. Tens dessa. Parece que é sempre justificado. Então se for contra um suspeito de africano ou de outra cor que não branca, meu Deus, que só podia ser bandido, é que não havia mais outras hipóteses de explicação que não fosse bandido. Pronto, mas isso é outros 500, nem é para aqui, hein? Eu podia falar nisso agora, mas agora não é a hora. Pronto, citando outro merdas. Agora, a questão aqui é, tens a instância do despreparo apresentado transversalmente por todos os polícias, que ainda assim conseguiram ter o bom senso de lidar com a situação numa escalada proporcional de fisicalidade, não é? Uhum. E depois tens efetivamente o grunho de distintivo, que aqueles socos, aquilo, pronto, numa situação normal, numa sociedade normal, no mínimo uma suspensão. No mínimo uma suspensão daquele indivíduo. Realmente. No mínimo uma suspensão daquele indivíduo. Epá, com a hipótese de, se faz favor, se calhar uma reciclagem dos meios de como se treina e de como se prepara o fim de conflito, né? Pois, isso seria o ideal, né? Tipo, rever os métodos de treino para certificar de que as forças policiais conseguem lidar com estas situações de uma melhor forma, no geral, né? Exatamente. Porque a situação em si, ou seja, independentemente do que aconteceu antes, o suspeito, ele não estava a ser ativamente agressivo. Ele até estava com aquela postura que se vê muito no bairro, das mãos atrás das costas, do tipo, estou a ladrar, mas olha para mim que não estou a ser fisicamente agressivo. Precisamente, verdade. Mas isso é uma leitura extremamente válida se estiveres a falar de uma força de ordem normal. Sim. Ou se estiveres a falar da polícia portuguesa, o que vai acontecer é que esse polícia interpreta isso como confrontational, como confrontação. Sim. Eu não estou a dizer que não deviam ter detido. Eu não sei o que é que estava a ser dito. Não. Eu também não estou a dizer isso, Wanda, atenção. E ele claramente estava com uma postura violenta e provavelmente merecia ter sido detido. O que nós estamos a falar é a forma como foi detido, tendo em conta que ele não estava a apresentar assim tanta resistência quanto isso. Precisamente. E a situação já parecia estar a ser controlada quando depois o tal grunho aparece por trás a enforcá-lo e a enchê-lo de socos. Exatamente. E isso aí é que para mim padece claramente de uma rivalização, mano. Porque este gajo, porque lá está, eu considero que todos aqueles polícias que estiveram diretamente envolvidos no confronto físico estão despreparados. Sim, acho que se nota. Nota-se que sim. Eu considero isso. Agora, há uma zona cinzenta ali entre o despreparo e a grunhice que foi claramente mostrada pelo polícia que estava no topo das escadas. Sim. Os outros estavam despreparados, mas à sua maneira lá resolveram a situação. Lá entenderam a situação. Sem grandes exageros, sim. Pronto. Vou pegar em ti, vou-te arrastar e vou-te pôr no chão e não sei o quê. Estás a falar muito e não sei mais. Tudo bem. Agora, vem este merdas cá de cima, este monte de esterco fardado, que para mim desrespeita a instituição, que já anda pelas ruas da amargura pelo seu descrédito constante, quer pela justiça, porque um polícia muitas vezes injustamente quer empunhar a arma e não pode porque tem que preencher 50 mil formulários e talvez perder o emprego quando tem que o fazer e não pode fazer. Também não percebo o que é que se prepara na academia, quando é que se pode mostrar a arma, quando é que se dá tiros para o ar, não percebo também. Há a situação do que aconteceu com o polícia Guernano, que dispara contra um indivíduo em fuga, interceptado numa situação de assalto, que veio mais tarde a perceber-se que levava o filho para cumprir os assaltos, que era um filho menor, e que ele não sabia que estava lá o filho no carro. Dispara a arma e acerta na criança que aparentemente, ou no adolescente ou whatever, que aparentemente morre, e tem a vida fodida por causa disso, não é? Ou seja, tens a classe que está pelas ruas da amargura, pela descredibilização, pelos órgãos de soberania, pelas maçãs podres que estão dentro da classe, e pelo povo
às vezes pelo povo nem tanto, porque o povo ainda consegue encontrar vozes de apoio, consegue dar voz de apoio, não é? Sim. Mas que numa circunstância normal, se forem falar, se for para o próprio filho ou assim, se calhar já dizem alto e para o baile e não sei o quê. Sim, é muito aquela situação de até acontecer com eles. Os outros têm razão. Sim, exatamente. Exato, yeah. Pronto, exatamente. Não conseguem usar de empatia e colocar-se no lugar dos outros e tentar perceber todas as nuances envolvidas. Pois, e bom senso. E bom senso. Pois. Bom senso, porque empatia, pronto, ia pegar no exemplo do Futebol Clube do Porto e a arbitragem, que é hilariante só, mas pronto. Está a acontecer com eles e agora olha, é ok. Depois de décadas e décadas, mas pronto, voltando aqui à cena, voltando aqui ao assunto. Eu quero efetivamente, lá está, man. Eu a dar props numa situação destas é como se eu estivesse a dar props a um lutador do MMA que num combate estivesse a sobreviver à porrada. Não, man, ele tem valor, ele está a levar nos cornos, mas não está a deixar-se cair e a luta não está a ser interrompida. Ele tem valor, props. Estás a perceber o que eu quero dizer? É tentar dar medalha de participação. Eu não gosto muito disso, mas eu vou fazer esse exercício. Tu fizeste a análise coesa, concordo plenamente, partindo-se de que fosse uma situação num país dito normal, num país em que a esfera de atuação ocorre com normalidade, naturalidade. Sim. Não é Estados Unidos, de certeza. Vejo se calhar mais Inglaterra com isso, porque Inglaterra eles têm. Inglaterra até são acusados de serem demasiado mansos, porque têm bastantes pactos de não agressão e não sei o quê, e formas de atuar que não implicam. São muito respeitados. Os polícias de Inglaterra efetivamente são muito respeitados porque são muito mansos. Pois é. Nem armados andam. Pois exemplo, é, isso que eu ia dizer, não andam armados. Pois é. Nem armados andam. Mas tem o taser e não sei o quê, mas pronto, enfim. Aí também há um despreparo muito grande do contexto físico da situação. Há um preparo muito grande no contexto pedagógico, por causa daquela sociedade que a gente sabe o que é, por causa de certos valores sociais que lá acontecem, que eu concordo em parte, não concordo em parte, tudo bem, mas depois estão muito despreparados em termos técnicos e físicos, digo eu. Agora aqui, falando num país não normal, porque é o país em que nós conhecemos e que nós analisamos o que há de mau e damos praisings ao que há de bom, eu dou props aos 3 polícias que, a mal ou bem, contribuíram para a violência da situação, mas não escalaram a mesma. Se é que eu estou a ser justo. Ok. Podiam ter ali uma situação de não escalar da violência. Podiam ter... Isto numa situação idílica, obviamente. Podiam ter conversado com o suspeito. Aparentemente já tinha acontecido uma conversa acicatada até aquele ponto, porque o suspeito claramente, pelo que se foi lendo e ouvindo e não sei o quê, não estava a obedecer a certas ordens dos polícias, que eu não sei se tinham autoridade suficiente para fazer ou não. Até não sei nada disso. Vou-me cingir ao vídeo. Dou props aos 3 polícias que imobilizaram um indivíduo agitado, visivelmente agitado, sem exercer agressividade superior ou sem desferir golpes, efetivamente. É o que eu quero dizer. Okay. Vou refrasear isto da forma mais corrente possível. Para mim, tem valor, no mínimo, porque não rebentaram o focinho do miúdo quando podiam tê-lo feito. Justificadamente, porque o miúdo estava numa posição agressiva. Ok. Dou props. Agora, o outro merdas cá de cima. Cobarde. Numa situação que nem devia haver cobardia ou não cobardia, porque é uma situação de autoridade versus sujeito civil, não é? Não devia ser uma situação de cobardia, não sei o que, tipo, anda um para um, homem para homem, nada disso. Foi cobarde pela maneira de como atuou. De costas, a agredir, de cima. Sim. Vou ter que pegar nisto, mas é verdade. Com uma inclinação forte a querer dar um biqueiro ou nas costas do miúdo ou assim, mas entretanto lá se trava com o pé. É ali um movimento que tu consegues perceber que ele levanta o pé e baixa logo, percebes? Okay. Dá para perceber. Pá, esse gajo para mim não pode ser. Não pode ser assim. Não pode ser assim nunca. Seja de quem seja quem for o suspeito. Pá, não. Até porque eu tenho curiosidade em perceber se há vídeo. Lá está, man. E agora, medidas para melhorar esta situação, Van. O que é que tu sugeres? Pá, o ideal é que aquilo que eu disse há bocado era rever-se toda a preparação da força policial, não é? Correto. Mas aí parte como uma de várias medidas de reestruturação. Não sei até que ponto. Pá, como é que se faz isso? Ou tem que haver uma vontade política para se fazer isso. Primeiro a nível de leis, né? E depois na execução. Exatamente. Já eu tenho uma solução que se calhar já te passou pela cabeça, mas não te lembraste agora. Bodycams. Ok. Câmaras Sim, de filmar.
por parte dos agentes da polícia. Deixar os agentes da polícia sempre conscientes de que estão a ser vistos. Precisamente. Precisamente. Todas as suas ações estão a ser monitorizadas e, portanto, mesmo que sejam grunhos, vão ter essa preocupação de, ok, eu não quero ser visto como grunho. E quando fores mesmo grunho, a máscara cai-te na mesma, à semelhança do que acontece nos Estados Unidos. Sim, às vezes cai e pronto, e há ali a prova e é irrefutável. Supostamente. Pronto, exatamente. Só que lá está, aqui a polícia é completamente desamparada por parte dos órgãos de soberania. Lá nos Estados Unidos, a polícia é completamente abonada pelos órgãos de soberania. Lá naquele país, eles são os cães de fila do governo. Pois, é muito isso. E são super protegidos. As merdas acontecem, vão ao julgamento e são absolvidos e o raio parta, percebes? Pois é. Aqui não. Aqui não. As merdas acontecem legitimamente. O caso, mais uma vez, do Gernan. Desfere um disparo, é letal, foi sem querer, ele não sabia, mas nada disso conta. Ele agora não tem emprego, tem que pagar a indenização à família do gatuno. Percebes? Tem que pagar a indenização à família do gatuno, porque quem morreu também era gatuno. Sem ele saber, percebes? Mas era uma criança e estava com o pai. Foda-se, estás a brincar comigo, man. Não é? Há vários pesos e medidas. Agora, bodycams iria reeducar obrigatoriamente as pessoas, partindo pela polícia, obviamente. Quem é grunho ia ser grunho na mesma. Sim. Mas se quisesse ser grunho, tinhas a justificação na bodycam de que aquela pessoa estava assim ou assado ou aquele outro, porque lá está, as próprias pessoas que sabem que estão a ser filmadas, se calhar comportam-se de maneira diferente à frente da polícia. Porque há muita coisa que eu admito, obviamente, claramente, que ninguém é inocente aqui. Eu admito claramente que a polícia deve lidar com muita merda que não deveria lidar numa sociedade normal, mas que infelizmente eles são pagos para lidar, não é? Porque eles vão para a polícia e sabem para o que é que vão, não é? Que estamos a falar de grunhos polícias, mas e grunhos suspeitos. Se há grunhos polícias, deve haver muito mais grunhos suspeitos. Precisamente, porque lá está, pela lei de matemática da população, há mais povo do que polícias. Exato. Pronto, portanto, pura e simplesmente é matemático assim. Passava por mim imediatamente bodycams. Pronto. Acho que já ajudava para reeducar imenso. Sim, acho que sim. Seria mais. Acho que isso funciona mais no sentido de tornar as pessoas mais conscientes dos seus atos. Há uma maior transparência imposta. Se calhar, não, mas ao mesmo tempo, ou seja, não estás necessariamente a educar. Estás a persuadir, estás a coagir ou persuadir a que haja de uma certa forma. Pronto, mas lá está. Ele pode continuar a ter, se calhar, ou seja, estavas a dizer que o grunho que é grunho vai continuar a ser grunho, né? Sim. Mas também há níveis para isto e na maior parte das situações, se calhar, situações em que ele seria mais grunho, se calhar vai-se segurar. Tipo o gajo que segurou o pontapé. Correto. Tipo essa situação. Porque está a ser filmado, ele sabe que está a ser filmado e se calhar está com vontade de ser uma besta, mas não o faz porque quer manter um emprego. Ou seja, eu percebo o que estás a dizer. Isso necessariamente não está resolve, a ser educado, não resolve. Só remedeia. Sim, exato. Correto, mano, mas isso é como tudo. Tapete. Óbvio que os resultados também, o que interessa aqui são os resultados, não é? Certo. Mas não deixa de perpetuar o problema. A gênese. É. Mas isso é como tudo, Ovando. Tu quando tens um acidente de carro, um carro novo vai sempre ser melhor do que o teu carro batido arranjado. Sim. Mas o teu carro batido arranjado ainda anda. E se tu não tens dinheiro para mais, que é exatamente a analogia que acontece com a polícia, se não tens dinheiro para mais, se calhar vais andando com o carro batido. Pois é isso. Sim, só como aqui já, ou seja, eu estou a perceber a tua analogia e é válida, né? Mas depois são os tais níveis em que o carro batido é só um carro batido, enquanto a força policial está a lidar com a população e etc. Correto. Sim, eu estou a perceber. Não é poderá não ser uma analogia justa, no entanto, o princípio do que eu te quero passar é, já que não se pode despedir toda a força policial agora para que se faça um curso em massa em que haja uma profunda reciclagem de pensamentos e ideologias e princípios de polícia para ser implementado para amanhã, vais ter que ter uma fase de transição e é a fase sacrificada, não é? Sim, eu percebo, sim. É a implementação mais fácil a curto prazo, não é? Enquanto não se faz a tal educação, seria essa, precisamente. Bodycams, sim, aceito, completamente. Pronto. É como, por exemplo, os nazis, é como, por exemplo, os alemães
que por força do medo tinham que ajudar os nazis a dizer que os judeus estão no sótão. Olha, estão ali, estão. Vai lá, não disse nada. Estás a perceber? Sim. Pronto, é a geração sacrificada. Pronto. Para mim era para ontem, man. E as coisas iam ficar mais transparentes. Quer para a polícia, quer para o suspeito, chaval. Porque volto a dizer, não querendo ilibar aqui totalmente também, lá está. Estou a fazer o meia-culpa porque ninguém. Não há. Como é que eu ia dizer? Um grunho não provocado é só estúpido, não é grunho, não é? Sim. Imagina, se aquele suspeito do vídeo, se não tivesse levantado a voz e se tivesse acatado, se calhar o grunho não sentia necessidade de coçar aquela comichão de dar soco, percebes? Mas eu com isto eu não estou a defender que temos que ser subservientes para não levar nos cornos, porque não é assim que deveríamos ser. Sim, a polícia não é. A polícia não é uma força de opressão em que quando eles passam um gajo tem que estar em sentido, tipo as forças militares da Coreia. Em que literalmente quando estás a ver um militar na Coreia do Norte a passar, tu tens que parar e fazer sentido e estar em sentido. Porque senão desapareces numa cela qualquer. Exatamente, estás a perceber? Não é para ser vista assim a polícia, isto não é para demonizar a polícia e nem sequer é para tornar. Não é aquela coisa do pai tirano do género. Se tu não me respeitas pelo respeito, respeitas-me pelo medo. Não, meu, não. É só porque temos que fazer alguma coisa para ontem, percebes? Sim. E isto vai afetar todas as esferas da sociedade. Até porque lá está. Como o indivíduo do vídeo, o protagonista indivíduo do vídeo não é negro, as minorias estão a cair em cima também de forma má, do género de dizer: então agora como é que é? O mundo da vossa cor, como é que é? Agora gostam, não sei o quê? É errado. Sim. As pessoas que se acham coerentes e defendem uma falsa sensação de coerência e dizem: pois é, este gajo não é negro, mas este gajo tinha que levar nos cortes porque a polícia é que é a autoridade. Está errado. Estás a perceber? Onde é que eu quero chegar? Sim, a zona cinzenta é vasta e a desonestidade é muito isso, a desonestidade, ou seja, não estão a abordar o real problema, que é as forças policiais não terem a preparação necessária para lidar com estas situações. Isto vai sempre dar tudo ao mesmo. E depois vai-se refletir ou na grunhice de alguém ou no preconceito de alguém dentro das forças policiais. Exatamente. Em situações de uma altercação mais elevada em que depois essas facetas dos indivíduos vão se sobrepor, exatamente, à responsabilidade. Sim. Exatamente. Neste caso foi uma pessoa que é apenas um idiota violento, né? Exatamente. Amanhã pode ser um gajo armado. E noutras situações é porque por acaso se trata de pessoas de outra etnia e o indivíduo ou os indivíduos das forças policiais têm um não gostam, até não gostam. Até não gostam e aproveitam já agora. Mas a gênese do problema é sempre essa preparação e a filtragem que deve haver nas forças policiais. Exatamente. Vai tudo dar ao mesmo, Exatamente. Numa segunda fase, numa segunda instância, passaria por promover a inserção de polícias na comunidade onde residem ou cresceram, etc. Só que isso é um bocado mais utópico. Falando em bairros problemáticos é um bocado mais utópico. Porque imagina, eu vivi, nasci e cresci no Val e amanhã vou para a polícia e quero ser polícia no Val. Pá, a polícia tem uma conotação negativa nas minorias e nas minorias e nos bairros problemáticos, então eu sou logo uma persona não grata e estou marcado, percebes? Pois, portanto, aí é uma implementação que é um bocado mais acima também. Acho que depende também da pessoa, mano. Depende da pessoa, porque podes ser uma pessoa que se fores muito querido na comunidade, se fores polícia, exato, até pode ter o efeito contrário, estás a ver? Tipo... Pode ser de scalable, sim. Sim, o facto de eles conhecerem alguém que é polícia, do qual gostam muito. Não, esse gajo é justo, esse gajo é justo. Sim. Ele é bofia, porco, não sei o quê. Há um respeito acrescido. Poderia não respeitar o polícia, mas como é o amigo, já vão acatar. Isso é o idílico também. Isso é o idílico também. Sim, há os dois lados. Pode haver o desrespeito porque este agora mudou de lado, né? Ou então pode ser o respeito máximo do tipo, não, ele é meu amigo. E até por acaso também é polícia, mas é meu amigo. Até porque também tem que se perceber que geralmente as pessoas de bairros problemáticos vão para a polícia. Qual é a motivação? Pois, Estás a perceber onde eu quero chegar agora? Uhum. Eu estou a levantar o véu, uma coisa que também é pouco falada, mas que, eu vou falar. Porque o que eu queria fazer neste assessment, nesta situação, não era tipo dizer, agora vou esfregar as mãos porque a polícia fez merda, agora vou-lhes cair em cima. Não é isso. É analisar de forma
genuinamente preocupada e indignada com esta situação, fazer a análise. Mas eu quero levantar o véu. Uma outra questão que é: há muito polícia que vai para a polícia porque não serve para mais nada e quer ter poder, mano. Sim, sentir que tem Poder, quer exercer poder sobre outros. Sim, yeah. Nem é utilidade, é mesmo poder. Tipo, te foda-se, sou polícia, cara, estás a brincar. Eu mando parar aquele carro para. Pois eu é, peço o àquele poder, gajo, eu peço àquele gajo para encostar na parede, aquele gajo encosta. Estás a brincar comigo? Ok, foda-se. Eu sou polícia, eu sou autoridade, cara. Estás a brincar? Estás a ver? Sim. Esta ideia, esta ideologia. Isto existe imenso, mano. Quanto mais, olha, e por isso é que muitas vezes a malta considera que a GNR é uma polícia, uma força de segurança inferior à PSP, por causa da GNR, por causa de que quem vai à GNR tem de ter um percurso militar antes, né? E esse percurso militar geralmente acontece a partir dos 18 anos, em que a consciência humana nem sequer está formada a 100%. Quando és maior de idade, estás pronto para ir à tropa. Estás super e muitas das maleável, vezes. E tu se estiveres com uma inclinação forte para ser merdas, vais para o serviço militar, cumpres com as diretivas e não sei o quê, e não mudas o teu caráter. Imagina. E depois pegas em ti, vais para a polícia e exerces a tua autoridade. Por isso é que, entretanto, tu dás com casos aí a bater de abundância, por exemplo, os GNRs de Paio Pires, que uma vez foi lá alguém à esquadra e estava tudo bêbado, à hora de jantar. Estás a perceber? Tens esses casos. Que isto nem por sombras, tomara, lá está, como a situação das violações e dos piropos com as mulheres, tomara que o meu mal fosse todos os polícias, a uma dada altura do dia, tivessem bêbado e fosse só o meu único problema com a classe policial, mano. Tomara. Sim, quem me dera a mim, são mano. Os foliões, Quem me dera, mano. Mas Foda-se, eu era o primeiro. Trabalho, Eu era o primeiro a organizar cabazes. sim. Para oferecer, chaval. Não, porra, é só o teu problema é bebedeira. Foda-se, bebe à vontade, meu. Não estás aqui a partir para a agressão par, não estás a ser bruto, estúpido nem nada, estás à vontade, meu. Foda-se, então, com certeza. Estás a ver? Mas o problema depois é que eu acho que há muito polícia que é polícia porque quer exercer poder, porque quer ter poder. Por acaso, e não serve para mais nada. Agora fazes-me lembrar, acho que nunca comentei isto contigo, mano. Tipo, mesmo em frente ao meu prédio, tipo, isto já foi há uns bons anos, tipo 20 anos na boa, quase 20. Certo. Em que há um canteiro em frente ao meu prédio. E eu lembro-me de ver, estava um adulto, não sei se era jovem ou não, porque tinha aspecto de ser toxicodependente. Certo. Pronto, e estava ali a andar pela rua, né? Com o seu mau aspecto, seja o que isso for. E estava um polícia a fazer patrulha, dois polícias, dois GNRs a fazer patrulha. Ok. Em que ainda eles, no tempo da GNR. Em que eles param esta pessoa e começam-se a meter com ele, a perguntar o que é que ele está a fazer na rua, onde é que ele vai, o que é que ele estava a fazer, etc. Pronto, sei lá, estão a analisar a situação, parece, né? Mas de repente começam a fazer comentários depreciativos do aspecto e etc. Ao ponto de começarem já a abusar da sua autoridade, a fazê-lo limpar as botas. Uau. Estás a ver? Tipo, obrigá-lo a ajoelhar-se para limpar a bota e depois a dizer falhaste ali, não está bem limpo, se não limpares isso depois vamos ter que conversar e não sei o quê. E via-se o pânico daquela pessoa, do tipo, não vou chatear o polícia porque senão vou levar porrada. Estás a ver? E eu não quero ser má língua, Vande. E sabes de onde é que essas práticas são aprendidas por parte desses indivíduos de limpar as botas e whatever? É na própria preparação deles. É no exército, chaval, exatamente. É no exército. Aqueles castigos parvos que é para vergar o ego do gajo, estás a ver? Sim. Que agora apanha-se no poder e vai fazer isso ao toxicodependente. Que ele considera um ser inferior, estás a ver? Pronto. Mas pronto, foi a única situação assim de abuso que eu vi e vi acontecer mesmo à minha frente, né? E fiquei só. Era um miúdo, né? Portanto, também não. Eu só destrincei esta imagem anos mais tarde. Mas foi uma coisa que me ficou no imaginário. Ficou. Porque não foi normal. Mano, não vamos mais longe. Os GNRs gostam de. Os GNRs. Vou dizer isto de outra forma. Elementos integrantes da Força de Segurança GNR gostam de ser bullies, mano. É o mesmo tipo de comportamento dos polícias que muitas vezes ouvi carros parados na reta de Coina.
para eles entrevistarem as prostitutas. Para perceberem como é que estava o negócio e não sei o quê. Sim. Estás a ver? Tipo, eles sabem que está a acontecer aquilo. Yeah. Eles sabem que aquilo acontece, sabem que aquilo é criminoso e não sei o quê. Não vão ser aqueles 2 polícias que estão a passar naquela estrada naquela altura que vão parar com todo o negócio paralelo do Altair, não é? Obviamente. Sim. Yeah. Não é isso que eu estou a insinuar. O que eu estou a insinuar é que é a insinuação do poder para pessoas de classe que eles consideram inferior a deles. Da classe marginal, neste caso prostitutas, toxicodependentes e não sei o que, marginais. Yeah. Estou à margem, não é? Ao que me remete aqui um vídeo que eu vou-te passar já. Vais ter o prazer de ver agora comigo. De 40 segundos. Ok. E lê só o título às pessoas. Ok. Militares da GNR obrigam prostituta a fazer continência. Então vamos lá ver o que é que se passa aqui. Manda o sentido. Ups. Sangrou para o vídeo. Agora não. Né? Já está. Estás a ver? Yeah. Pronto, bem. Isto entretanto depois editas isto fora, este bocadinho do silêncio, está bem? Yeah. Mas depois a gente põe o link do vídeo em questão. Dos links dos 2 vídeos em questão na descrição. A ver se eu não me esqueço de passar isso. Vou pôr já de parte. E basicamente isto é o quê? É pá, porra, Marcelo, mas isto não tem mal nenhum. Então eles sabem o que é que ela faz e não vão impedi-la, né? Porque pronto, não estão a tratar-lhe de forma não digna e não sei o quê. Pá, mas filmaram e meteram isto. Isto ficou viral porque alguém sangrou isto para a internet. É a mesma coisa que um professor da universidade ser apanhado a fazer sexo com uma aluna. Pronto, de universidade para ser unidade legal, não é? Eu não digo que não tenha mal. Eu não digo que tem mal. Mas não é ético, não é? Pois é, isso é. Estás a perceber o que eu quero chegar? Aqui foi um exercer de poder que pode ser inócuo, de certa forma descontraído e engraçado, mas não é ético, não é profissional. E não venham dizer, porque Marcelo não é nada polícia, isto é um título. Não, tu vês no reflexo do retrovisor que é o carro da GNR. Não tem como enganar. Não dá para enganar. Yeah. Então tu eles literalmente a parar a perguntar como é que está o trabalho e não sei o que à prostituta. Pronto. A prostituta responde de forma da mena cavaqueira e não sei o que. Também não tem muito mais que fazer. Tem que ser simpática, se não está fedida, que é prostituta. Pois é. Tem que estar fedida e não paga. E entretanto ela responde também de forma amena e tudo mais. E a coisa passa-se. Não tem mal nenhum. Estou a meter com a pessoa, não sei o quê. Qual é o mal? Não, meus amigos. Isto aqui é sintomático do obscurantismo que existe em certas práticas que acontecem, que quando a malta das minorias fala e quando a malta do bairro social fala, se for preciso não é o marginal. Estás a ver? Não é o puto que está na esquina a fumar ganzas que depois a polícia aparece e começa. Não. É visto por gajos como eu que não têm histórico de estupefacientes, não têm histórico de marginalidade, porque tive as oportunidades de não o fazer. Atenção. Porque tive as oportunidades de não o fazer e tive a possibilidade de escolher não o fazer. E então consigo observar isto também, que é injusto e tudo mais. Não é? Portanto, há dois níveis de podridão nas forças de segurança, que são a podridão de profissionais que têm ideologias que visam efetivamente alvos da nossa sociedade, que eles consideram inferiores e que não gostam e que querem limpar, querem purificar. Sim, isso é o nível mais obscuro, mais tenebroso do que o que eu estou a descrever, não é? E depois tens este nível transversal de despreparo, irresponsabilidade e infantilidade para com o poder que lhes foi conferido, que é desta gente assim, de um gajo que dá carolos ao cimo da escada de um suspeito, de polícias que tu protagonizaste a exigir a toxicodependente para lhes limpar a bota, de polícias que aqui neste vídeo que está a ser retratado, que estão à beira da estrada a abordar a prostituta, a obrigar-lhe a fazer continência, não é? Isto é transversal pelas forças de segurança. Eu não digo que todos sejam assim. Há descontração, tem que haver descontração em todos os meios de trabalho, obviamente, não é?
Pá, mas meus amigos, como os próprios jovens aqui dizem, porque só podem ser jovens, não acredito que isto sejam, não pode ser, polícias de 30 e tal anos de casa e 40 anos de serviço que prestam à nossa comunidade, não pode ser. Portanto, nas palavras destes jovens deste vídeo, à vontade não é à vontadinha. Sim, pois a partir do momento em que eles têm a farda vestida, têm que ter um certo brio como se comportam, não é? É pá, exatamente, meu. Eu não vou mandar vir Tem por um que polícia estar a fumar. disso. Sim, claro. Não vou mandar vir por um polícia ter sido apanhado numa situação de mato. Imagina, estou ao pé dos fuzileiros e está lá um polícia que parou o carro à beira da estrada para sacar uma mija. Não aponto o dedo a isso, mano. São pessoas, né? Claro. Pelo amor de Deus. Também foda-se. Se calhar já aponto o dedo ao polícia que estaciona em segunda fila para ir à pastelaria. Se calhar já aponto o dedo. Sim. Né? E também não venham dizer que não existe e que é pontual e não sei o quê. Vão-se foder. Aproveitam-se a situação privilegiada de que são enquanto classe para fazer certas merdas que não são que eles deviam zelar para que o povo não fizesse. E zelam, né? Zelam. Sim, claro. Pronto, mas aí é mais uma irritaçãozinha do que propriamente um incumprimento. Pronto. Mas pronto, o que quer dizer é que começa do pequenino, que eu até não acho tão mal. Começa do pequenino, que eu não acho mal nenhum, até ao menos pequenino, que eu já começo a achar mal, porque já me irrita, já me afeta, e depois ao mais grave, que já afeta toda a sociedade numa situação transversal, percebes? Isto tem que ser falado e tem que ser apontado. E eu quero, mais uma vez, deixar o apelo que já deixei há uns tempos atrás no meu Facebook, aos bons policiais, aos bons profissionais da polícia, que não tenham medo do escrutínio, que se cheguem à frente e procurem purificar as forças de segurança também. Não se escondam na irmandade da farda. Não se escondam no... eu cheguei aqui ontem, esses gajos, começam aqui a levantar ondas, esses gajos fazem uma folha, não estão do meu lado, há um dia que acontece um tiroteio, põe-me na linha da frente, eu morro e não sei o quê. Com todo o respeito, meus amigos, se vocês têm tanto receio de que aconteçam estas situações, se calhar a vossa profissão foi mal escolhida. Se vocês têm muita coragem para envergar uma farda, ter uma arma... Não deixa de ser legítimo teres medo que aqueles que supostamente vão estar ao teu lado deixem de estar ao teu lado numa situação de perigo, não é? Uma coisa é ok, estás numa situação de risco em que estás preparado para o pior, né? Inevitavelmente, se isso acontecer, mas sabes que tens o apoio dos teus pares, dos teus companheiros, exatamente. Sim. Outra coisa é sentir que não tens esse apoio sequer e que estás atirado aos lobos. Isso é um medo legítimo, acho eu. Não é? Ok, ou seja, a tua preparação mental em ir para uma situação de risco com o apoio ou sem o apoio dos teus pares é completamente diferente. Correto, Vando, correto. No entanto, eu vou bater na tecla que para mim anula um bocado esse ponto, que é o quê? Tu não foste obrigado a ser polícia. Isso é um receio comprado. Sim, claro, mas pode também haver o... sei lá... agora está-me a falhar a palavra. A inocência de achar que se calhar todo este cenário dentro da polícia seria uma fantasia na altura em que entraram, porque há quem acredite nisso. Aceito. Seja, e chegarem à polícia e haver depois de cumprirem o sonho de estarem na polícia, terem o desgosto de afinal perceberem de que não era, que afinal há semelhança quem conhece o seu ídolo, não é? Sim, exato, sim. Certo. Mas agora já lá estão. Epá, então e essa gente por já lá está do género, epá, agora que aqui estou, olha, tenho que comê-las. Pá, e assim fica? Pois, e há impunidade? Não sei, sei lá, agora ou seja, dedicaram uma vida para lá chegar, né? E para estar onde estão agora, e essa é uma profissão nobre, mas também é a sua fonte de sustento. Mas aí, ou seja, provavelmente vão ter que mudar de ramo completamente. Pois, mas isso não estou a dizer que é impossível, mas é fortemente improvável. improvável. Sim. Claro. É sempre uma forte mudança e para toda a gente, não é? Tu agora tens o teu negócio e a tua pastelaria e não resultou e agora tens que mudar. Tipo, é sempre difícil. Com certeza. Mas, Wanda, e vai-me remeter àquela pergunta que eu fiz na questão das escolhas quase impossíveis, que é: se uma vez que tu te deparas com um cenário em que te é apresentado que abrem-te as cortinas para os bastidores do obscurantismo e da podridão, quanto é que vale a tua integridade? Pois é isso, mas e ao mesmo tempo, mas ou seja, é muito, ou seja, não queria cair nas frases feitas do é muito fácil falar, eu não sei o quê.
Mas é quase isso a ideia que eu ia passar agora. Ou seja, exercer a tua integridade nem sempre é fácil. Ou coloca-te em situações delicadas. Mas quando se fala em por representar. ser só um indivíduo. Ou Mas seja, quando se fala em forças de segurança, sim, tu estás a assumir-te como mais íntegro que os demais por teres escolhido efetivamente essa carreira que enobrece-te a ti e não é necessariamente nobre na maneira como te tratam. sim, Portanto, estás-te a colocar a ti próprio num pedestal de integridade acima de uma pessoa normal. Não necessariamente. Ou pelo menos de ambição e resolução. Ou seja, não é necessariamente estás a colocar num pedestal, pode ser no sentido mesmo de servitude. Pronto, exatamente. população. Eu não quero dizer pedestal, eu quero dizer num plano superior de efetivamente isso mesmo que estás a dizer, de servir a comunidade. Sim. Vamos lá pôr isto no cenário em questão, como estás a dizer. No cenário que eu considero utópico, porque nem toda a gente tem Claro, este não, nível de binário, sim. mas vamos acreditar que já existiu e que pode existir ainda. Uma pessoa que efetivamente sonha em ser polícia porque quer servir a comunidade e quer impor a lei e quer fazer da ordem e paz sociais a sua vida. Ok. Para teres esse tipo de pensamento e de colocação emocional e consciente, tu já te colocas num plano de integridade que não é um plano comum do género. Isso dá muito trabalho e depois fardas e depois se calhar leva um tiro. Mas Estás a perceber o que eu quero dizer? esse colocar pode não ser consciente. Ou seja, não é não consciente. Ou tu não estás a assumir. Mesmo que tu não penses nisto, isto está contigo. É o que eu quero dizer. Se tu Sim, pensas ok, nisto, portanto ok, melhor. está Mas se não está contigo, está contigo. Sim, quem vê de fora vê isso em ti. Mas tu próprio podes não estar a sentir isso. Mas eu estou a falar daqueles que supostamente sentem e que não se pronunciam face à merda. Eu estou a falar dos bons polícias que não falam em relação aos maus polícias. Ok, mas eu estou a perceber isso. Ou seja, poderiam falar, né? Se sentem que está errado. E quando eu digo falar, não é falar em praça pública. Atenção, é mexerem-se nos mecanismos previstos para denunciar as merdas que acontecem. Sim. Pois, mas é aí que eu não sei até que ponto é que esses mecanismos primeiro funcionam e eles estando lá dentro se calhar sabem melhor do que ninguém. Olha, para o Manuel Moraes está a funcionar. Mas ele já tem não é um cargo, é uma... Ele tinha um estatuto. Já tem um estatuto para ou seja, que já cria algumas ondas, não é? Ou seja, uma pessoa com o estatuto que ele tem dentro da força policial falar já tem preponderância. Não. Eu estou a dizer é que o mecanismo funcionou para botar abaixo. Não ele enquanto locutor. Ele foi vítima de processo. Ele foi vítima. Ele foi sujeito a processo disciplinar por ter se pronunciado contra o código deontológico da polícia, por se ter pronunciado politicamente. Sim, ok. E não podia. Ele insurgiu-se contra isso. Foi vocal, sim, mas o que eu quero dizer é que o mecanismo que instaurou o processo disciplinar e que entretanto o suspendeu por ter percebido que ele violou os estatutos funcionou com ele. E porque alguém anonimamente denunciou. Ora, alguém anonimamente teve a coragem de pelo menos anonimamente denunciar e assim se calhar salvaguardou-se das represálias. Porque é que os bons polícias... Sim, mas nesse caso, ou seja, nesse caso foi um mecanismo que funcionou contra um indivíduo, não contra a instituição em si. Sim, mas o que eu estou a dizer aqui é que estou a falar dos bons indivíduos que, grão a grão, indivíduo podre a indivíduo podre, vão limpando a instituição. É aí que eu quero chegar, mano. Ok. Insurgiste contra um indivíduo dentro da força policial e não contra a instituição em si. Não, porque a instituição não é fundamentalmente errada, mano. Eu acredito nas pedras basilares em que assenta a polícia, que é da manutenção da ordem e paz. Atenção. O que eu estou a dizer é das maçãs podres que conspurcam a polícia. Ok, não, eu estava a perceber no sentido, ou seja, usar esses mecanismos para limpar estas maçãs podres, mas no sentido geral de reformular toda a forma de recrutamento e de treino. Não, isso é impossível. Isso para um mero agente isso é impossível. Não. Pois é isso que eu estava a dizer. Não, nada disso. Não. Quase impossível, é. Não, o plano. A ideia é muito mais simples. Eu e tu somos polícias, eu sou corrupto, tu denuncias-me. Ok, pronto. Só isso, chaval. Era só isso. E é aí que eu quero chegar. Para o Manuel Moraes, o mecanismo funcionou. Ok, tá bem. Exatamente. Porquê? Porque os polícias todos, a mal ou bem, conhecem-se e sabem quem é que é merda e quem é que não é. Okay, Sabem, não há hipótese. Então, porra, tu trabalhas uma vida inteira, ou queres dedicar a tua vida inteira a uma corporação, a uma organização. Olha, não vamos mais longe. Tu no teu trabalho, não é preciso saber qual é, estás há quantos anos a trabalhar? Há 5. Consideras que conheces bem os teus colegas. Yeah.
Consideras que podes saber de quem é que podes contar certo comportamento ou não. Sim, no geral. E mesmo não sendo isso, e mesmo não falando em considerações ou em suspeitas, se acontece uma coisa que tu convencionas como irregular, se tu não queres ter o risco de confrontar o colega a dizer, man, estás a fazer merda, tu podes ter a consciência pesada de pelo menos denunciar a situação para que se ponham olhos nisso. Sim, eu acho. Só isso. Eu acho que isso funciona quando sabes que esse mecanismo vai mesmo funcionar. Pronto, é aí que eu quero chegar, exatamente. E não vai funcionar contra ti. Pronto, exatamente. Depois quem exerce esses mecanismos também são pessoas e essas pessoas que estão à frente desses mecanismos podem também não ser boas. Correto, mas repara, no exemplo do Manuel Moraes que eu levantei para dizer que o mecanismo funciona aparentemente, claro, então até irónico, é porque a denúncia, segundo a notícia, diz que foi feita uma denúncia anónima. Ok. Agora, de que forma é que a denúncia anónima chegou? Muito provavelmente lá está, de forma anónima. É mandada uma carta, um telegrama ou um e-mail e dizer, olha, Manuel Moraes fez isto, vejam lá. Acho que está a violar o código XYZ. Pronto. Estás a ver? É nesse sentido. Okay. Eu não estou aqui a pensar numa cena megalómana tipo impossível de... Vai para lá um gajo que é tipo uma Mamadouba da polícia que quer limpar a polícia toda. Não, senhor, isso é impossível, mano. Isso eu também tenho os pés no chão. Não, eu estou a falar mesmo caso a caso. Ok, pronto. Haver uma limpeza gradual e de acordo com a idoneidade e de acordo com a integridade dos bons polícias, que eu acredito que eles existam e que ainda tenham, para denunciar a podridão que existe na polícia. Sim, era só isso. Foi o apelo que eu fiz. Ok, e de fazer ações dentro do possível. E dentro da sua esfera de atuação, exatamente. Sim, dentro da sua esfera de atuação e dentro do possível para eles como indivíduos. Com certeza, dentro de uma com instituição certeza. grande como é. Com certeza, porque eu sei perfeitamente que é um sacrifício muito grande tu denunciares alguém. E é um sacrifício ainda maior tu denunciares alguém no seio das forças policiais, que é ou das forças policiais ou das forças militares, não é? Que é um seio de, efetivamente, de camaradagem e a quem tu diariamente confias a tua vida também. E que te confiam de volta. Atenção, eu percebo isso perfeitamente. Ok. Não é? O que eu quero dizer mesmo é isso. O apelo que eu estava a falar não é do podcast anterior, hein? Não. O apelo que eu estava a falar é de um apelo que eu fiz no Facebook, num post, quando aconteceram as situações dos desacatos disto e daquilo, em que eu conglomerei aquilo num mega post dos meus pensamentos, como eu também já me queria fazer ouvir na altura, e que disse que efetivamente gostaria de saber onde é que estão os bons polícias, ou são apenas cobardes que foram para a polícia para serem bons polícias enquanto eles sozinhos e que acham que a sua atuação como bons polícias só passa da sua interação deles com o povo e que isso acaba aí. Estás a entender? Ok. É só isso. Era só isso, man. Não. Eu sou um polícia corrupto. Tu estás a ver-me a fazer a corrupção, ou tráfico de droga, ou começa a bater pessoas à toa na rua, ou abuso de autoridade, e tu não estás em paz com isso e não te sentes bem com isso, porque efetivamente não te sentes bem, porque porra, não tens que ter o estofo para aguentar a merda dos outros, não é? E porque tu sabes que isso não são os valores. Então denuncia, man. Ok. Era só isso. Não era agora eu vou tomar aqui o megafone. Não, mano. Eu sei que isso é suicídio de carreira para não dizer suicídio de outras coisas. Sim, ok. Sim, não era isso que eu estava a perceber, mas não. Ok, está bem, está esclarecido. Por isso é que eu fiz o atamento de, também no episódio anterior. Eu dizer que também que entendo não tanto a dificuldade do indivíduo para. Não tanto a dificuldade do indivíduo para denunciar, para de forma a limpar a força de segurança, mas que a dificuldade vem talvez de que a própria força de segurança em si é tão desamparada. É tão tratada como o enteado, não é? Que também não há forças e não há força anímica de querer mudar alguma coisa por dentro, percebes? Pois, ok. Foi esse o paralelo que eu tracei à semelhança do que tu fizeste agora ao nível do indivíduo. Com certeza, concordo perfeitamente. Mas pronto, uma vez agora falando no contexto em que tu já percebeste, tu estás de acordo, certo? Sim. Pronto, tudo bem. Era basicamente isso. Isto é interessante, man, porque este tema sozinho levou 1 hora de podcast. Pois foi. Vamos falar de mais alguma coisa? Pá, não sei se. Porque depois é mais 1 hora. Não é nada, diz-me lá o que tens aí para mim. Não, se Estou calhar curioso. não. Então está bem, digo eu. Era só uma referência. Onde é que eu tenho isso agora? Eu não sei nomes nem nada. O tal rapper espanhol, o Pablo Hasél, que foi detido pela polícia. Yeah, Sei. por. O rapper catalão, não é? Sim. Yeah. Por cometer injúrias contra o rei. Yeah. Contra a monarquia espanhola. Glorificação de terrorismo, insultos à coroa espanhola.
Exatamente. E que supostamente agora já tem mais outras acusações dele de tráfico de merdas e não sei o quê. Sim, Já querem amelhar, já encontraram Sim, outra pois, coisa. porque a acusação inicial não tem sustentação, né? Era injúrias, exatamente. Yeah. Agora estão a ver se pega. Agora estão a ver se pegam outras coisas. É a semelhança dos 15 ativistas que se reuniam para discutir e debater o estado da nação angolana e que foram presos por supostamente incitar a insurreição. E depois, E para depois descobrir que eles afinal até nem tinham podres nenhuns. E no entanto a autoridade angolana na altura queria apenas deixar o carro queria deixar o caso cair em esquecimento pura e simplesmente por não se falar nisso. Só que a Amnistia Internacional estava na cola, eles fizeram greve de fome, um deles ficou extremamente mal, o próprio o Latibeirão ia morrendo e não sei o quê. Portanto, sim, sobre a insurreição a manifestação artística do rapper espanhol, sim. Não, O que é que diz? Como este tipo de casos cada vez parecem ser mais recorrentes, agora da censura da censura de tu te poderes exprimir, não é? Da tua liberdade de expressão. Censura ativa. Em países ditos de primeiro mundo. Exatamente. Em que parecia ser só uma coisa da internet, né? Só de bate-boca. Em que depois começou a ter repercussões na vida real, pessoas a serem despedidas e etc, porque disseram coisas na sua vida privada. E agora já são as autoridades a exercerem essa censura devido a, neste caso, canções e publicações no Twitter. Em modo muito está a haver um pequeno... Está a escalar. Está a escalar outra vez. Sim, não sei, parece-me preocupante e não sei. Não sei, ou se calhar sei até onde é que isto vai dar, né? Tipo aquela velha história da história repetir-se. Exatamente, mas sabes que, olha, na sequência da história repetir-se, eu tenho um pensamento formulado tipo agorinha mesmo, que para mim é se calhar um bocado mais simples de explicar ou de conceber o que é que se está a passar no panorama europeu. Eu acho que a Europa está a passar pelo ciclo menstrual da ideologia. Pois, porque depois há réplicas disto um bocado pela Europa toda, não é? E a espaços com efetiva democracia, não é? Que é parte da bonança do ciclo menstrual. E agora, neste momento, acho que a Europa está a sangrar profusivamente de óvulo e sangue podre. Porque estás com um ciclo por toda a Europa, tu tens os núcleos de extrema-direita novamente a ganhar eco. Sim. E o que me preocupa mais é que seja eu a viver isto nesse tempo, percebes? Sim, pois é. Porque eu não tenho dúvidas que vai passar. Ok, pronto. Eu não sei, eu da minha perspectiva não faço ideia como é que eu acho, se vai sinceramente... passar, se não vai, se vai ganhar demasiada força e vamos passar outra vez por um mau bocado. Olha que interessante, tu és que estás a ser o pessimista deste episódio. Não é bem o pessimista, estás a ver? É a incerteza. A incerteza preocupa-te, eu sei. Sim, mas dentro da incerteza podemos conceber cenários. Sim, O que eu quero dizer é que basicamente eu compreendo o teu receio, que também partilho dele, atenção, porque à semelhança destes ecos de extrema-direita ou ecos de extrema-direita assinalados, ecos de extrema-direita factuais, né, a acontecer, e laivos de extrema-direita assinalados por governos ainda ditos democráticos, eu considero que isto está a exponenciar-se também porque é a primeira vez que isto está a acontecer na era da informação. Ok, sim. Em que ele foi preso ontem e o mundo sabe que ele foi preso ontem, e entretanto só se passaram 3 dias que ele foi preso. Ao passo que, por exemplo, aqui no nosso regime ditatorial, até se saber que o Cunhal que foi para o Tarrafal, ou até se saber que o Mário Soares conseguiu fugir para a França, passou-se não sei quanto tempo, percebes? Ok, sim. Em que a coisa acaba em que a água acaba por amornar para voltar a ferver mais tarde. Enquanto que aqui estás numa situação perpétua de fervedura, em que deixas de ter água para ferver, então é só a resistência da chaleira que está ali estás a perceber? A gerar calor. Sim, é constante. Estás a perceber? E desgasta, porque é todos os dias. É todos os dias e envolve toda a gente, basicamente. Ou toda a gente que está na internet. E toda a gente está num pico de nervos, porque toda a gente agora tem que estar com a puta do cu em casa, percebes? É tudo cenários adversos, porque repara, tu nunca te fez confusão na vida quando estavas a falar da queda do ditador Pinochet, na nossa juventude. Depois, não só ouvia falar assim tanto. Porque tecnicamente falando o mundo estava bem. Para além de não só ouvir falar tanto, exatamente. Ou então, olha, quando a queda do Gaddafi já estava na era da informação, mas o mundo estava homogeneamente bem, porque não havia pandemia. Sim. E porque está longe.
Sim, e também por ser o país e o regime que era, não é? Precisamente, não interessa, precisamente. não interessa. Precisamente. No entanto, isso também tem muito que se lhe diga, que até agora começa a torcer o nariz, porque principalmente Sim. o Saddam, quando morreu, ou quando julgam o Saddam por governação ditatorial e tudo mais, supostamente houve muita malta que dizia: não, estava muito melhor do que o Saddam, com vocês agora que vieram cá mostrar a democracia, man. Portanto, se calhar isso também tem duas. É uma faca de dois gumes. Sim, como diz outro. é. Agora, em relação a isto do rapper, isto é muito mais acima dele. Atenção, eu nem estou a querer, eu não estou a seccionar isto a ele, porque sei do que se passou, sei porque é que ele foi preso. Não sei, não conheço o indivíduo, não sei qual é a mensagem dele. Pode ele até ser um Immortal Technique, como pode ser um mega rapper, como agora acontecem lá os outros, que agora tem mega rappers. É mega rappers, quero dizer. Agora é assim, isto é muito mais acima dele, porque lá está, isto abre um precedente extremamente feio. Qualquer pessoa que se insurja e que diga mal pode ir presa, porque por isso sempre disse mal. Pois, sim. 2 para amanhã, este podcast é ouvido e eu falei mal do inserir primeiro-ministro. Sou preso e descobrem que eu não paguei uma fatura de água de 2004 e vou preso por causa da fatura, puto. Estás a ver? Isso é um precedente horrível, mano. Isso, para pessoas preocupadas e para pessoas que estão efetivamente conscientes de que isto está a acontecer, é preocupante. Mas eu acho que ali no Burgo, neste momento, a manifestação está a acontecer. Aliás, eu estou a ferro e fogo porque lá está. Espanha também estava a precisar de uma desculpa para sair à rua. Sim, do que aconteceu com o George Floyd, percebes? Sim, e eles têm outros problemas sociais que nós não temos. Há lá outros quesitos, a situação da Catalunha. Sim, exato. Não é? Pronto. Portanto, isso está tudo ali a acontecer ali ao molho. Para além do facto de que, pronto, isto está tudo para mim a abafar, está a servir como cortina de fumo para abafar a situação de corrupção ativa do co-ministro espanhol, que eu acho que até agora não sei se não foi destituído ou suspenso ou whatever, do Podemos, o líder do Podemos. Também não sei. Foi apanhado com escutas no telefone, com um cartão SIM, com chamadas extremamente comprometedoras de corrupção ativa e de tráfico de influências, estás a ver? Mas pronto, estás a ver isto, não há nada, não há ponto sem nó. Sim. Pronto. Agora isto não é uma ver conspiracionista, meus amigos. Isto é juntar por observação numa cadeia cronológica mais do que 15 segundos do vosso TikTok. Sim, e é colocar uma hipótese, não é dizer que é de facto. Mas olha que é, porque eu sei, porque eu falei com o QAnon diz. Não, nada disso. Colocar uma hipótese. Precisamente. As coisas estão alinhadas cronologicamente e uma pessoa fazem sentido e um gajo diz, se calhar. Pronto, exatamente. Agora, na sequência disso, Bando, tens mais alguma consideração? Não, era só liberdade de expressão em perigo. É interessante falar nisso. É interessante falar em liberdade de expressão em perigo, que está a ser claramente ameaçada, qual corpo fraco a ser atacado por uma doença. Ao que eu considero que o Facebook é o cancro do pulmão das redes sociais, porque todas as redes sociais para mim são cancro, e o Twitter é a leucemia das redes sociais. Porquê que o Facebook é o cancro do pulmão? Porque o cancro do pulmão é um cancro que dá geralmente a fumadores, a pessoas mais velhas, não é? E como o Facebook está neste momento populado por pessoas velhas, e são essas as pessoas cancerígenas que populam o Facebook, eu considero que o Facebook é o cancro do pulmão da rede social, por causa dos velhos que lá andam. E eu digo que o Twitter é a leucemia pelos garotos que lá andam, porque são eles os que populam com ideias bacocas do género, como nos apresentou um amigo nosso da outra vez, um pensamento interessante do género. Como é que foi? Eu quero recuperar isto, que é importante, porque é um pensamento cancerígeno, leucémico, autenticamente. É só engraçado, é leucémico. Boys love to be heterosexual until it's time to suck a girl's dick. E depois há uma pessoa que responde: this is transphobic. E depois há uma terceira pessoa que responde: how is this transphobic? This is literally calling out transphobic people, is it not? E depois a pessoa que respondeu a dizer que aquela situação, que afinal estava a chamar a atenção para uma situação, não tem nada a ver com a interpretação que ela teve, ela ainda rebate sobre o assunto a dizer: girls with dicks are girls. How would guys not be heterosexual when sucking a girl's dick? Isto tudo é perpetrado por pessoas em que dá para ver a imagem de perfil que não têm mais de 23 anos. Pois é. Não, o Twitter é basicamente adolescentes que pelos vistos já viveram uma vida inteira e sabem tudo sobre tudo. Sim, mas o preocupante não é que eles digam. O preocupante nem é que eles digam as coisas, man. Porque lá está, estes tweets têm um prazo de validade de iogurte aberto, não é? Sim, Dura muito pouco no frio, muito pouco. Sim, por isso é que estão sempre a twittar, porque tem que sempre ter uma ideia nova. E o pior é quando certa merda desta, que agora desta vez, por exemplo, não pegou, porque é só estúpido, é quando pega, man. Sim.
E pega porquê? Não pega necessariamente por causa do barulho dos tweets que fazem eco. É por causa das empresas que pegam nisto e tomam como norma, porque supostamente a internet é um indicador de qualquer coisa, mano. Sim, pois é. Agora a internet e tudo que é trendy, não é? Tudo que é moda vira um padrão, um padrão para tentar agradar as massas. Precisamente, man. Precisamente. E é na sequência da situação de censura, estás a falar do outro jovem, que efetivamente isto aqui, aliás, isto aqui acho que é até a Espanha a importar uma situação que para mim é nunca antes assistida desde a queda do Franco. Eu nunca tinha visto nenhum caso de censura ativa em Espanha como aconteceu com esse jovem. Pois é. Portanto, isto é uma importação lá está, da merda que existe na internet, nomeadamente do outro lado do charco, porque lá está, aquela malta tem aquele país é perigosamente democrático, que é, tu tens a liberdade de dizer tudo a ponto da tua merda que tu atiraste à parede colar. Sim. Se ele, do tipo, ele teve o direito de dizer e disse, e por esse facto, por ele ter exercido isso, ele, digo pessoa, por ele ter exercido isso, se calhar tem alguma validade. Deixa-me analisar. Pois não é que não tem. Tanto quanto muito porque pensou diferente. Do tipo, tu já não pensas merda. Tu agora já não pensas merda. Tu pensas é diferente. Sim. Pois é. Agora há essa a mudança do paradigma em que não há coisas más, só há coisas diferentes. This is a safe space. Now, Sim. let's hear him out. Não, man, é estúpido, man. Não há padrões qualitativos. Isso não existe. Não há nuance, não há padrões qualitativos. Porque senão estás de alguma forma a ser conceituoso ou a ser censurador. a ser censurador, a rebaixar. Exatamente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, man, eu não te odeio por odiar a ideia que tu expuseste. Eu penso mal de ti, Sim. mas não te odeio. É diferente. Quando eu não concordo com uma pessoa, quando eu não... estar a livrar de padrões qualitativos elimina toda e qualquer área, não, toda e qualquer área técnica, por exemplo. Sim, verdade. Em que tu precisas saber, sei lá, operar uma máquina e não há opinião. Existe o operar bem e existe o operar mal. E sim, se existe alguém operar mal, eu tenho que apontar o dedo, isso está mal. Tipo, por exemplo. Existe o operar bem, o operar mal e o operar otimamente. Exato. Dentro de situações lineares, há uma. O que é binário é considerado ou é ou não é, certo? Eu agora vou adicionar uma camada que não é binário, né? Se binário implica implica dois fatores, eu vou dizer que há o multinário. Há um multinário em que tu podes ter múltiplas maneiras de ser ou não ser, ou de serzinho, ou de ser menos, mas também não podem fugir àquilo. Por exemplo, intervenções cirúrgicas. Sim. Há médicos que desenvolvem técnicas distintas para resolver o mesmo problema. E isso enquadra-se, por exemplo, na minha forma de pensar da multinariedade. De que há várias coisas que podem ser abordadas de outra forma, mas cujo resultado ou cuja própria abordagem não pode fugir àquela caixa, não pode fugir àquela máxima inalienável, não é? Sim. E que reparações automóveis usam sempre as mesmas bases e bebem-se do que aparece antes, exatamente. Exato, com certeza, é uma situação evolutiva e não exclusiva. Mas falando da multinariedade, é só mesmo para que esta malta do ou é ou não é entenda. Arranjar um carro. Há muitas formas de eu conseguir chegar ao bloco do motor para substituir o cabeçote. Há a forma ótima que é menos tempo, menos trabalho. Há a forma ótima que é mais tempo, ainda menos trabalho. Há a forma ótima que é muito trabalho, menos tempo. Determinada por quem de operar. São todas discutíveis. No entanto, obtens o mesmo resultado. E a parte taxativa da operação, da operabilidade, é aquela. Do tipo, tu não tens maneira de mudar. Como é que eu ia dizer? Tu não tens maneira de mudar a panela de escape sem levantar o carro. Não tens. Não é? Agora, como é que levantas o carro? Já é subjetivo. Pronto, melhor assim, talvez. Pronto. Operação, intervenção cirúrgica, assim. Ou seja, aspectos técnicos, tal como tu acabaste de dizer, é exatamente isso que efetivamente já não é permitido, quase. E é tudo. Imagina, agora com o Covid, é a primeira pandemia no mundo
em que tu quase que ativamente estás a escutar a paralelo a opinião dos investigadores que estão a tentar entender como é que vão atacar a situação do Covid. Pois é. Com as vacinas do RDNA e não sei o quê. Sim, a informação é toda pública, etc. Só que depois tens os opinadores, lá está, das redes sociais, que nunca Exatamente. estudaram sequer Exatamente. a área em questão, Yeah. mas que de alguma maneira, não sei como, sabem exatamente como executar, como é que se faz a vacina e como é que se executa e toda a logística envolvida. E etc. Não sei como é que essas pessoas obtiveram esse conhecimento. Eu não sei nada de vacinas. Pois, agora repara, Vando. Eu sei o mínimo, sei a crosta só. Precisamente dentro, Sei que dentro se da injeta esfera. no meu braço e etc. Pronto, já. E que dá pica e que pode doer e até choras. E se olhares para aquilo, choras. Sei que eles usam o vírus em si, células mortas do vírus, para o nosso sistema imunitário se habituar e criar anticorpos, mas isto é tudo muito superficial, mano. Eu não faço ideia como é que isto se faz. E portanto não vou opinar. E era onde eu ia chegar. Tu, como estás a ter a bonificação ou o privilégio, devia ser um privilégio, de conseguir assistir quase em tempo real, porque sai um estudo, sai um relatório, e tu tens acesso a esse relatório, porque já não tens de comprar a revista para ler o relatório. E já não é só para o nicho, já não é só as revistas dos doutores, não é? Pronto. Sim, agora está disponível à população. E depois tu, como queres-te agarrar a uma causa, porque simplesmente estás aborrecido e queres agarrar uma causa para defender, tipo médico pela verdade, estás a ver? Há um investigador que diz: vamos atacar a membrana da célula do vírus. Porque a gente dá cabo da membrana e assim o nosso anticorpo ataca assim o núcleo do vírus e o vírus morre, né? Imagina. E depois há outro investigador que diz: se calhar a gente é melhor injetar células mortas no nosso corpo para que o nosso corpo aprenda a atacar o vírus por um todo e não tenhamos aqui que estar a atacar a membrana ou não sei o quê. Imagina, esferas de atuação diferentes. Sim, mas é tudo válido no processo evolutivo de pensamento e desconstrução para chegar a um resultado afinado. Sim, claro. São várias técnicas para combater o mesmo problema. Mas agora se eu acho que atacar a membrana do vírus é invasivo porque se está-se a violar a membrana do vírus, porque se está-se a impor ali uma situação, está-se a espetar ali, está-se a penetrar a membrana do vírus sem o consentimento, não é? Então se calhar eu vou dizer que isso é patriarcado. Estás a ver? Pensaste agora bem que coisas no mesmo coquetel. Tudo, meti a merda toda lá. E depois no fim estava um gajo a bater à porta porque há um vizinho que se está a queixar de eu estar aos berros a defender as minhas ideias no Twitter, que é uma merda escrita, não sei como é que se berra, e é um polícia que me vai dar carolos do cimo da escada porque eu estou a dizer que eu tenho o direito de estar a gritar o que quero, quando na verdade o polícia está a dizer que eu tenho que ir preso porque estou a falar mal da monarquia. Está tudo aqui, Ivan, está tudo aqui. Percebes? Agora também estava a lembrar do pessoal que não tendo as tais bases científicas para poder opinar, seja do que for, destes casos. Sim. Os tais, por exemplo, os antivacinas, os negacionistas. Sim, que um dos argumentos é, não percebendo nada de ciência e de como é que a vacina funciona, o facto de ouvirem aquela explicação superficial que eu dei há bocado Exatamente. Basicamente eles estão a injetar com o vírus, com a modificação do vírus, como eles não percebem como é que isto funciona, o conceito por trás disso. Eles estão a meter a doença. Estão-me a dar a doença. Eles querem matar. Sim, eles querem matar, o que não faz sentido nenhum. nenhum. Cala a boca, man. Cala a boca, pelo amor de Deus, man. Cala a boca, man. Se não percebes como é que isto funciona, ou vais estudar um bocadinho, ou então cala a boca, man. Sim, eles estão a injetar o vírus, mas há um motivo por trás disso, man. E não é nenhum desses que estavas aí a gritar há bocado. Exatamente. Eu estava precisamente a fazer isso. E agora explicar isso, man. Isso. Vai encontrar aquilo que nós já defendemos uns episódios anteriores. É uma batalha em glória, porque a menos que tu te queres divertir e perder tempo, ou tenhas tempo para queimar, é isso, não vais conseguir converter esse ignorante. Não dá. Porque esse ignorante é o tal ignorante falso inteligente que nem sequer vai acabar a tua tese, nem vai acabar a discussão a dizer que é a minha opinião. Vai ser o ignorante a dizer: tens mais uma ovelha indoctrinada pela massificação da informação. É sempre. Aliás, exatamente, olha, mano, lá está. O ignorante Zé Tó do Talho diz-te: é a minha opinião. Mas o falso inteligente que eu estou farto de escrever aqui, que tem um léxico de 150 palavras,
Não te vai dizer é a minha opinião, vai-te dar um sinónimo que é uma frase que vai dizer: tu és uma ovelha que está indoctrinada pela massificação de informação e pela indoctrinação da parte de quem comanda isto verdadeiramente. Sim, é. Pronto. Que não responde a nada da questão que se tiver a ser discutida, manda só para canto. Exatamente. Yeah. Yeah. E descredibiliza-te pura e simplesmente por superioridade moral. Sim, exato. Aparente superioridade. Ok, tu és ignorante, eu vou dar o desconto. Não estás informado, não estás pronto para ter esta conversa. Sim, essa não estás pronto a ter essa conversa, essa mata-me. Oh, mano. Como é que é possível? Eu depois em privado eu vou-te contar um episódio que não te passa pela cabeça, mas depois está-se bem, não vale aqui ao caso. Com base nisso, preparem-se, ouvintes, porque temos novidades para breve. Eu e o Vando estamos a magicar aqui umas alterações. Estamos a magicar aqui uma possibilidade de tornar isto mais aliciante para vocês. Portanto, fiquem atentos. Ok, pois é. Concordas com isto? Sim, é verdade. O que o Marcelo disse é verdade. Pronto, man, está tudo. Acho que sim. Tá vá, meu, bem-aja, fica bem. Deus. Venha de cobra, venha de cobra, Venha de cobra. venha de cobra, venha de cobra, venha de cobra, Venha de cobra. venha de cobra, venha de cobra. Venha de cobra.